você parou nesse vídeo e é empresário, seja bem-vindo ao Eurocast, um podcast direcionado aos empreendedores e empresários de todo o cenário brasileiro. Meu nome é Fábio Proença, sou contador, dono de uma empresa de contabilidade que atua em todo o território nacional. E durante mais de 20 anos, o que eu mais lido no meu dia a dia são com empresários e empreendedores. Pensando nisso, o nosso podcast foi formulado com o intuito maior de trazer a você, empresário, conteúdos e informações importantíssimas para você gerir com sucesso o seu negócio. Mesmo você que está iniciando do absoluto zero, até mesmo você empresário já consolidado. Meu nome é Fábio Proença, sou contador, autor de 12 livros, todos publicados pela Biblioteca Fundação Nacional. Fui também professor do ensino superior e o que eu mais gosto, ajudar empresários a empreender com sucesso. Ao longo de toda a minha jornada, eu sempre tive esse objetivo, porque eu gosto muito do empreendedorismo. Mas vamos ao que interessa. O tema de hoje é endividamento, que é o grande vilão, principalmente daquela empresa que não toma cuidado com a gestão financeira do seu negócio. E olha lá, hein, pessoal? Lidar com dinheiro no Brasil não é fácil, não é? Então você deve criar já a cultura bem preparada de administração financeira para fugir de problemas, principalmente ligados ao endividamento. Mas sim, como empresários, nós devemos saber como lidar em caso isso venha a ocorrer. Para isso, eu trouxe uma fera, um profissional aqui altamente gabaritado, que já trabalhou inclusive em prol de instituições financeiras e sabedor de todas as formas como que eles atuam nas execuções de endividamento. Hoje ele atua na outro lado da moeda, ou seja, para aquele que contrata empréstimo, financiamento, nos seus mais diversos cenários. O currículo dele é grande, então eu vou pegar aqui, ó. Nós vamos estar conversando com o Dr. Gustavo Carneiro, que é advogado há mais de 15 anos, empresário no seu próprio escritório. E também, desde 2009, olha lá, faz defesa de empresários e pessoas físicas processadas por instituições financeiras. Ele traduz o chamado juridiquês em passos claros e de fácil entendimento, fazendo lives em outras plataformas de redes digitais, onde ensina como escapar de armadilhas que os bancos hoje trazem no mundo contemporâneo. Passo a palavra para você, Gustavo. Seja um bem-vindo ao Eurocast. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu atuo há mais de 15 anos nessa área. Eu sou especialista na defesa do devedor que foi processado pelo banco e já fui advogado de banco também. E depois que eu via o que o banco fazia com seus próprios clientes, eu mudei de lado. E hoje eu defendo o devedor, especificamente o empresário. Legal, doutor. E hoje é muito benéfico estar recebendo você aqui, porque muitas vezes a gente fala que um contrato de execução de uma instituição financeira está muito vinculada à falta de dinheiro, né? O capital de giro. Então, assim, na sua opinião, qual a maior frequência? Por que isso ocorre com uma maior frequência, esse endividamento perante contratos de empréstimos e financiamentos? Na minha opinião, o empresário, ele acha que, como ele tem uma gestão da empresa, ele acha que ele sabe tudo. E muitas vezes o que falta para ele é assessoria. Ele às vezes procura o advogado da empresa, o advogado da empresa não é acostumado a tratar com esse assunto, e ele acha que, por ser o advogado da empresa, o advogado tem que saber tudo. E geralmente ele sabe mais a parte trabalhista, às vezes até alguma coisa de imposto, mas a parte bancária ele não procura assessoria fora. E é geralmente onde ele peca. E também ele acha que, como ele tem a gestão do negócio, ele tem conhecimento do preço de venda, e isso às vezes não gera tanto retorno para ele, porque ele não tem uma empresa por trás para traçar toda a estratégia que ele precisa. Entendo, e real, né, Gustavo? Porque, assim, às vezes, o que eu observo em termos de contabilidade, às vezes, quando o empresário começa a ter os primeiros sinais ali de endividamento, dificuldade no seu fluxo de caixa, muitas vezes é até mesmo na formação do seu preço de venda, né? Então, assim, às vezes a lucratividade do negócio ela é atribuída
em cima da capitalização de recursos de terceiros, mas quando eu pego o empréstimo, não quer dizer que esse dinheiro é o lucro, não é? Nós temos que ter um empréstimo que muitas vezes pode sim, gerar algo benéfico para a empresa, desde trabalhado financeiramente, mas não é o lucro da empresa. Então, também captar recursos de terceiros para saque e pagamento de contas nem sempre leva uma empresa à sua lucratividade. Então, dentro dessa percepção, alguns sinais, quando que o empresário tem que tomar cuidado, que ele está caminhando ali, na sua visão, para um endividamento, que às vezes passa por desapercebido e quando vê, a bomba explode. Sim. O empresário muitas vezes acredita que o gerente é amigo dele, que ele vai conseguir os melhores benefícios conversando com ele, mas é justamente o contrário. O empresário às vezes está se afogando em dívidas ali e ele acha que o gerente vai jogar a boia para ele se salvar, e ele joga a âncora. Então, o empresário tem que se perceber que o gerente ele não vai traçar a melhor estratégia para a dívida da empresa, mas sim para o lucro do banco. Então, o caminho que eu vejo que as empresas se endividam mais é quando eles acreditam piamente no banco e não vão atrás de especialistas e até contadores para ajudá-los nessa questão. E é um cenário real, né? Muitas vezes o que nós se deparamos é na necessidade emergencial, você recorre às instituições financeiras e muitas vezes o empréstimo, o financiamento é um produto bancário. E olha só, você que é empresário, você também tem que agir estrategicamente até na captação desse recurso de terceiros. Por quê? Se nós temos empresas que têm produtos financeiros à venda, por que não negociar? Né? Só que daí você, muitas vezes, empresário, fecha os seus olhos. Você vai numa necessidade de consumo e acaba assinando o documento para aquele que primeiro forneceu o recurso financeiro, sem você pensar em prazos, taxas, condições de negociação, enfim. Esses cenários, o empresário também não pode ser muito afobado, né? Então, é um cuidado que tem que ter. E eu sempre trago isso para você, empresário, converse com seu advogado, converse com seu contador, porque realmente o que o Dr. Gustavo falou, cada um no seu quadrado, ou seja, cada profissional tem sua área de atuação, tem os profissionais da área jurídica, como o Dr. Gustavo, que são aqueles profissionais que atuam em situações de instituições financeiras, né? Que muitas vezes não é o escopo principal de muitos outros profissionais, né? Então, nós temos que procurar um especialista que ele está mais envolvido, ele está todo dia vendo as situações ali nos tribunais, o que está acontecendo, ou seja, é uma situação da qual você tem que ir para o jogo sabendo das estratégias, né? Sabendo das possibilidades. Isso é muito preponderante. Doutor Gustavo, e aí nós temos um cenário. A empresa captou um recurso terceiro, teve os primeiros sinais de dificuldades de pagamento das suas parcelas. Mesmo assim, ela segue num ritmo de pagamento e, de repente, o empresário fala, vou ao banco procurar uma renegociação. Quais cuidados nesse momento? Pegando o gancho que você falou antes, Fábio, o empresário não pode só procurar a negociação na dívida, né, quando começa a dever, sim. Mas até tem que procurar na captação do crédito também. Como você mesmo disse, tem vários bancos que oferecem crédito para empresários, programas do governo, mas ele não pesquisa, ele acredita na primeira proposta. Então, quando o empresário começa a dever, ele tem que procurar o banco para negociar, ele tem que fazer isso com estratégia. E informação, principalmente. Então, antes dele ir até o banco, ele tem que se consultar com um contador, com um advogado especializado em direito bancário, para saber as armadilhas que o banco pode oferecer para ele. E uma delas é a negociação com prazo longo, ou pior, a junção de todas as dívidas que ele tem, a consolidação das dívidas num contrato só. É isso que o gerente do banco mais gosta. Quer pagar tudo numa parcela só? O banco aceita, mas o prazo e o saldo total a pagar vão ser enormes. E essa é a pior armadilha dos bancos, na minha opinião. Então é o cuidado que tem que ser recorrente aí, né? Sempre. Porque assim, os livros de administração muitas vezes trazem que capital de terceiro, você tomar um empréstimo bancário, fazer um financiamento, também pode ser algo bom, né? E como lidar com esse dinheiro? É verdade? Nós temos hoje um capital de terceiros que pode ser, sim, um capital bom a ser tomado?
Sim, que existem as dívidas boas e as ruins. A dívida boa é aquela que pode ser um capital de terceiro, mas tem que ser bem gerido. Como você falou no começo, tem muitos empresários que, em vez de pegar o capital do banco para investir na empresa, investem em outra coisa. Ou é para retirada dos sócios. Ou pior, não compram insumos para a empresa. Então, a dívida ruim é aquela mal gerida, não necessariamente aquela que não foi paga, mas a gestão é o principal e é o melhor caminho para o empresário ter um crédito responsável, que isso é o que falta muito hoje em dia. O banco oferta de forma irresponsável, mas o advogado, o empresário tem que ter em mente que ele tem que gerir o seu negócio. Ele não pode depender de terceiros nessa questão. E o terceiro, principalmente, o pior de todos, é o gerente. O gerente não pode ser seu sócio, já que você está devendo muito para o banco. Mas essa, infelizmente, é a realidade de muitos empresários. E olha só que palavra interessante, hein, pessoal? Crédito responsável. Então, sim, sempre que você tiver dentro da sua estratégia empresarial a captação de recursos de terceiros, seja responsável tanto na captação quanto aonde você vai empregar esse recurso, não é? Porque você tem que imaginar a rentabilidade. Se você está assumindo aqui uma taxa de juros sobre o capital, aplicado dentro da sua empresa, esse dinheiro vai trazer um lucro maior do que a taxa contratada? Essa rentabilidade que você deve analisar. Ter ciência das suas responsabilidades como empresário, como o decisor. Lembrando que, assim, se você é daquele empresário que não cuida muito do seu financeiro, eu estou falando como ex-professor universitário, e a maior dor dentro das universidades é que nós, professores, as instituições de ensino, acabam por não ensinar você a se tornar um empresário, né? Então, é um pequeno delay ali entre a formação profissional e a formação para ser um empresário de sucesso. Então, muitas vezes, o profissional é formado numa instituição de ensino, vem para a área do empreendedorismo, mas não tem toda a bagagem. E, às vezes, pode cometer pequenos erros na administração financeira, como, por exemplo, consumir além do que você recebe, do que você fatura como empresário. E aí começam as primeiras dores. E aí, sem perceber, você entra no endividamento. Você começa a antecipar cartões de crédito, antecipar duplicatas a receber, e aí assume taxas bancárias altíssimas. E quando você vê, você está trabalhando para pagar parcelas para banco. Na prática, doutor Gustavo, quando eu começo a perceber que já estou num nível de endividamento, o que eu posso fazer para tentar salvar? O primeiro passo é o empresário saber que está devendo, quanto está devendo e, principalmente, pedir ajuda. Porque muitos empresários, eles, quando começam nesse ciclo vicioso de dívida, ele tenta conseguir mais crédito para cobrir o anterior. É como se fosse o apostador viciado. Perde um pouco aqui, fala, agora eu vou recuperar. Só que no caso ele pega mais crédito. E a situação sai do controle totalmente. E a empresa quebra, o faturamento cai, às vezes envolve garantia que antes não tinha, porque o banco vai sempre pedir. Oferece uma garantia, que a gente abaixa os juros, renegocia. E às vezes o empresário dá garantias da pessoa física, dá seu próprio imóvel, sua única moradia. E pior, não fala para ninguém. Então, muitas vezes, a sua esposa, a esposa do empresário, não tem consciência que ele está devendo. Isso prejudica a família toda, principalmente em negócios familiares. Por isso que o melhor caminho é, está devendo, pare tudo, não pegue mais empréstimos e vá atrás de profissionais para te auxiliar a sair dessa situação. E reforçando, o pior profissional, entre aspas, aí, que você pode ir atrás para resolver isso é o gerente do banco. Ele que vai traçar todo o prognóstico para a empresa ir para o buraco de vez. E olha que engraçado, né, Gustavo? Muitas vezes, nesse momento, eu falo como contador, eu converso com empresários diariamente, nesses mais de 20 anos de experiência na área contábil, lido com empresários no meu dia a dia, e muitas vezes, nesse momento do endividamento, a pessoa que o empresário busca é justamente o profissional da instituição financeira, do banco, o gerente.
né, que muitas vezes proporciona outro produto bancário. Então, nós devemos ficar sempre atentos. Peguem a dica do Dr. Gustavo, né, que além, você pode buscar sim o contato do seu gerente, mas assim, a pessoa que realmente vai te instruir, com certeza será o outro profissional, né? Porque assim, ó, nós temos no mercado comercial, e aí estou falando de negócio, o banco é um negócio, né? E lá ele tem produto, ele tem metas para ser batidas, então tem toda essa perspectiva também por trás do produto bancário. Como você já está no nível do endividamento, procure opiniões, orientações de terceiros fora da instituição financeira, né? Porque senão você entra num ciclo até vicioso, de quando se fecha uma linha de crédito para você, você vai para outra e de repente você comprometeu todo o seu ativo da sua empresa. E outro detalhe importante que o Dr. Gustavo nos informou, a questão de se tornar avalista do próprio crédito, né? Aqueles contratos você assina como o responsável e também como avalista. Devedor principal e avalista. Aí você compromete, inclusive, seus bens, né? E não adianta, daí, posterior a uma execução de cobrança, querer salvar o seu patrimônio, né? Porque daí você já comprometeu ali, de certa forma, a sua responsabilidade civil perante o endividamento. Mas, doutor Gustavo, seguindo, no seu dia a dia, a gente vê vários cenários, né? Crédito de financiamento, crédito de instituições de ensino, veículos. Hoje, no cenário brasileiro, na sua visão, qual que é as linhas de crédito que o brasileiro, empresas em si, tem mais dificuldades na liquidação? É o capital de giro, sem dúvida. Como a gente disse no começo, além dos valores serem elevados, as taxas de juros não são atrativas, mas o empresário geralmente não tem saída, ele tem que, se ele precisa de investimento na empresa, ele tem que ir atrás desse tipo de taxa mesmo. Mas, agora falando de processos, né? Muitas vezes, quando o banco cobra esses créditos, né, o empresário fica desesperado, porque ele nunca enfrentou isso, nunca deveu tanto, e ele tenta, né, sair dessa questão conversando com o gerente mais uma vez, e é o tiro no pé. Porque o advogado especializado nessa área que tem que ser consultado para tentar salvar a empresa, ou pelo menos, como eu sempre falo, amenizar as investidas do banco dentro da ação. Então, como você falou, o devedor principal e avalista. O empresário não sabe que se ele for avalista do próprio crédito, quando o banco entrar na justiça, ele vai processar os dois ao mesmo tempo, a pessoa jurídica e ele como pessoa física. Olha só, hein? E se tiver bloqueio de conta, bloqueio de bens, vai ser tudo ao mesmo tempo. Imóvel, veículo, sempre pessoa física e jurídica. E o pior é quando o empresário ele avaliza crédito de terceiro. Então ele pode sofrer com isso e ele vai sofrer sendo avalista. Então ele tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque ele pode arriscar não só o patrimônio dele, como da família, né? E hoje, quando eu tenho um contrato sendo executado, digamos, qual que é a primeira ação de um banco, de uma instituição financeira? É bloqueio? Qual que é a primeira ação deles ali? É que, na verdade, o banco pode entrar com alguns tipos de ações, não é só execução. Muita gente pensa que eu devo para banco, vou ser executado. Execução, falando de forma simples aqui, é quando o banco tem um contrato perfeitamente assinado ali. Então, é o processo mais rápido e o mais custoso para o devedor se defender, porque a defesa não é apresentada dentro do processo, é como se fosse num processo à parte. E, geralmente, esse processo à parte, que a gente chama de embargos, né, ele não suspende o processo principal. Então, muitas vezes o devedor quer ganhar tempo, mas ele só vai ganhar tempo se ele depositar o valor que o banco está cobrando. Então, se o banco estiver te cobrando 1 milhão, você tem que depositar esse 1 milhão para o processo principal ser suspenso. A vantagem é que na defesa você pode ter qualquer tipo de prova nessa defesa específica, até testemunha se for necessário. Mas na execução você tem 3 dias para pagar ou 15 dias úteis para se defender. Se você está devendo, é difícil você pagar esse valor em 3 dias. Sim, sim. Mas o prazo para a defesa tem que ser bem analisado se a defesa, o custo-benefício da defesa vai valer a pena. Porque às vezes você vê que o contrato foi um pouco abusivo,
Uma dívida de 1 milhão, por exemplo. Eu tive um caso que a perícia apontou que tinha 150 mil a mais. Não vale a pena você apresentar a defesa para tentar diminuir esse valor da dívida. Então, tem que ter a estratégia correta nesse tipo de processo, principalmente, para evitar onerar mais o devedor. Então, tem que ter uma atuação estratégica, né? Tem advogado que não é especialista na área que pensa, o cliente foi processado, tem que apresentar a defesa sempre. Nem sempre. E esse é o processo pior que o devedor pode sofrer. Só que tem a ação monitória, por exemplo, que essa quase ninguém fala, que é a ação quando o banco não tem um documento escrito, assinado. Existe essa possibilidade? Existe. Por exemplo, você fez aquele empréstimo na tela do aplicativo, direto no caixa, o documento não tem assinatura. O banco tem um sistema interno onde consta essa liberação de crédito, mas não tem um documento assinado. Então, o banco pode entrar com esse tipo de ação, ele vai juntar o que ele tem, e essa ação é dividida em 2 fases. A primeira é para transformar o documento, né, entre aspas, aí, que o banco tem, num título para ele poder cobrar na segunda fase. Então, a diferença é que esse processo, a defesa é feita dentro dele e é boa para você ganhar tempo. Então, sempre quando tem esse processo, tem que fazer defesa de qualquer forma. Geralmente são empréstimos sem contrato, né? E tem a ação de cobrança. Ação de cobrança é quando o banco tem até o contrato, mas ele não confia tanto nessa prova. Tem que ter uma prova escrita mais forte que a da ação monitória. Geralmente o banco cobra em ação de cobrança dívidas de cartão de crédito e cheque especial, desde que elas não tenham sido renegociadas. Essa é a questão. Se você renegocia cartão de crédito e cheque especial, vira uma execução. Olha só, hein, pessoal, você que gosta de receber aquelas ligações das atendentes, você quer reparcelar sua dívida do cartão de crédito? Olha só a informação que o Dr. Gustavo está nos passando aqui, hein? Porque se você assinar um contrato para o banco, aí ele vai executar. Então eu sempre falo, dívidas de cartão de crédito, cheque especial, você não pode renegociar. Tem gente que parcela, paga o mínimo da fatura, isso não é renegociação. Mas o que te prejudica nessas dívidas é você assinar um contrato. É isso que o banco vai tentar forçar. Que daí você não ganha esse tempo de defesa. O benefício do processo mais simples você não vai ter. E geralmente o banco erra muito quando entra com essas ações. Porque ele pensa na execução, mas ele entra com uma ação monitória. Às vezes ele não junta documento nenhum. E você consegue extinguir o processo, acabar com o processo, não com a dívida. E força o banco a entrar novamente na justiça. E ele tem que acabar gastando novamente as custas judiciais de novo. Onera muito, né, o banco nessa questão. E aí é uma janela para acordo imensa, que é sempre o intuito quando tem processo. Entendi. É aquele cenário que às vezes eu, como contador, recebo de empresários. Olha, eu estou com uma execução e bloqueou meu dinheiro lá na conta corrente. Isso é uma execução de um processo que ele já perdeu. Como a execução tem esse prazo diferente, como você não suspende o processo, até no prazo para defesa, tem bancos que passam o prazo de 3 dias de pagamento, ele já manda bloquear a conta. Ele pede para o juiz bloquear, né? Então, quando isso acontece, principalmente em pessoas jurídicas, você tem que prestar contas para o juiz do que você vai fazer com aquele dinheiro. Tem casos que a folha, né, tem que ser paga e bloqueou a conta dias antes. O advogado tem que pedir para o juiz o desbloqueio do valor X para pagar a folha. O juiz não vai desbloquear a conta como um todo. Então você vai ter que falar, tenho 50 mil aqui para pagar em folha, eu preciso desbloquear esse valor. Sempre com um argumento. Sempre. Porque tem muita gente que pergunta, mas eu preciso desbloquear a conta. Não vai. Porque senão passa o dinheiro ali que o banco teria direito, né, pela dívida, e aí o dinheiro vai embora. Na pessoa física também. A pessoa física ainda é pior. Que se não for salário, benefício, alguma coisa, algum saldo ali para sobrevivência, está cada vez mais difícil o desbloqueio. Entendi. E existe um passo ou algo que o empresário que está numa situação difícil, digamos assim, ele primeiro assimila que ele está precisando de ajuda.
existe um passo a ser dado com uma segurança maior que lhe possibilite a visão de que ele tem uma luz no fim do túnel? Algo que eu possa um dia ultrapassar e vou sair dessa fase difícil financeira? Na sua visão, Gustavo, o que seria um passo para esse empresário que hoje se encontra numa situação difícil? A primeira coisa, como nós falamos no início, é saber os números da empresa. Então, quanto lucro, prejuízo, saber o preço, saber formular o preço, principalmente, porque muitas vezes o empresário acha que tem lucro, mas não tem. Então, ele tem que estar por dentro desses números para não ter endividamento irresponsável no futuro. Só que, como nós falamos também, tudo isso tem que ser com assessoria especializada, tanto na parte jurídica como na parte contábil, porque o empresário não é obrigado a saber tudo. Ele tem que saber vender, né? O mínimo, saber do produto, a parte comercial, mas os outros setores, principalmente a parte financeira, ele tem que ter na mão. Mas ele não precisa saber como fazer isso, porque ele não é especialista. Ele tem que delegar essa função para quem entende. E tem muitos empresários que são resistentes a isso. Eu comecei do zero, eu entendo minha empresa, mas uma empresa que começou há 30 anos, a realidade mudou hoje totalmente. Hoje a informação está muito rápida. Exato. Está muito rápido. E o que eu observo? Às vezes, o empresário ele também tem a situação do lucro contábil, o lucro financeiro do negócio dele, baseando-se em riscos que ele está assumindo. Por exemplo, digamos que numa operação empresarial, o que ele tem de lucro no caixa dele é em detrimento de uma sonegação tributária. Nunca será lucro, porque numa possibilidade de autuação fiscal, o fisco vai cobrar os impostos, né? E aí, nesse momento, o empresário enxerga da seguinte maneira: olha, se eu não pagar, mesmo que parcelado, esse débito tributário, eu tenho que fechar meu negócio, e o que eu vou fazer amanhã? O que eu sou, né? E às vezes ele assume o compromisso de um parcelamento de dívidas tributárias em detrimento a um caixa que vai começar a sair e que ele não tem receita para tal, e ele vai no banco e capta recurso de terceiro para honrar, além de todos os seus custos e despesas mensais, também a parcela do débito tributário, da qual houve lá no passado uma falta de pagamento. Aqui gera um desencaixe financeiro, muito ligado, às vezes, à formação errada do preço de venda, porque ele está levando para casa o lucro, que não é lucro, é apenas impostos que não estão sendo pagos e postergados, né? É um grande risco. E eu acredito que dentro dessa visão, eu peguei aqui uma visão contábil, que é o tributário, mas o empresário no seu dia a dia, ele assume riscos com contratação de prestadores de serviço, que é a chamada informalidade. Enfim, tem vários cenários ali complexos. Acima de tudo, o que pesa é você ser bem assessorado contabilmente, com um bom jurídico, né? Ter uma boa consultoria financeira também para lidar com a formação do preço de venda. E uma vez que você entra no mercado financeiro, capta recursos financeiros, coloca você como avalista de um crédito da qual foi captado, e esse crédito não foi liquidado, aí você tem sim um problema que muitas vezes poderia ser evitado diante de uma estratégia, digamos assim, né? Saber o jogo que você está jogando é a falta de informação, às vezes. Aquela necessidade emergencial, e como bem colocado pelo Dr. Gustavo, somos um empresário. Às vezes nosso negócio está muito bom, está indo bem, mas nós não temos toda a informação do mundo, né? E tomamos decisão em cima de uma leitura de um artigo do Google, de uma informação de um vídeo do Instagram, né? Sendo que vai muito além dessa informação rápida, né? Temos ali que saber todas as consequências das nossas atitudes. Vamos voltar um pouquinho aqui, Dr. Gustavo. Eu sou um cara que tem um consumo exagerado, gosto de gastar, não é? E aí, às vezes, pode haver o desequilíbrio financeiro, né? E aí, esse parcelamento do cartão de crédito hoje, com o IOF aí batendo as casas altas, né? É algo orientável? De forma alguma. Cartão de crédito são os juros base ali, maiores do Brasil. Então, muita gente pergunta, o cartão de crédito tem juro abusivo?
já é abusivo por si só, mas juridicamente não é abusivo. Então, se você não consegue pagar cartão de crédito, pagar o mínimo ou parcelar, você está enxugando gelo. Então, a estratégia é, não conseguiu pagar, não pague mais nada. Vá fazendo um caixa para oferecer uma quitação num valor menor futuramente. E tem que tomar cuidado, porque muita gente acha que você não pode ser processado por dívida de cartão pelo banco. Mas como eu falei antes, pode. Você não pode ser executado. Por isso que, se você sofreu uma ação judicial para cobrança de cartão que você não tenha renegociado a dívida, você relativamente vai ficar mais tranquilo para se defender. Você tem a dívida, mas você não é executada ao pagamento. Você sofre um outro tipo de ação. Então você pode ser cobrado judicialmente na justiça pelo banco, mas não é uma execução. Pode ser uma ação de cobrança ou uma ação monitória, como eu falei no começo. Sim. E essas ações são mais tranquilas, né, para o devedor se defender. Porque só vai existir bloqueio de conta se você perder o processo. Não é imediato, como é a execução. Por isso que dá para você, dentro do processo mesmo, fazer um caixa dentro do processo. Alongar o processo é uma das estratégias para você ir guardando dinheiro e oferecer uma proposta de quitação mais vantajosa para você lá na frente. Porque se você renegocia, né, ou parcela, o banco, quando vê que você está parcelando demais, o gerente vai oferecer para você. Não quer renegociar? Aí é o acordo benéfico para o banco. Porque essa dívida que começou em 50 vai virar 150 por causa dos juros que já são altos no cartão de crédito e na renegociação vai triplicar. Por isso que essa é uma das piores armadilhas que os bancos oferecem, né? É a renegociação do cartão. E cheque especial também. O que não é tão comum é a ação revisional do cheque especial. Porque quando a pessoa abre a conta no banco, ela assina um contrato de abertura de conta. Como todo contrato bancário, a pessoa nem lê. E esse contrato, geralmente, ele não é atualizado. Poucos bancos fazem isso. Sim. E quando você começa a dever cheque especial, lá na frente o banco vai te cobrar 20, 30 mil, o que seja, só que vai te cobrar tantos por cento de juros. Eu já vi num processo isso. Só que o banco, na hora que ele juntou o contrato, não tinha taxa de juros alguma. Então, a revisional de cheque especial é uma ação relativamente boa para o devedor, caso ele não tenha renegociado. Isso é muito importante, porque ele vai mostrar que o banco não só descumpre o contrato que foi assinado lá atrás, ou que ele não deve tanto quanto o banco diz. Então, é uma ação que tem duas vertentes aí. Ou você tentar discutir o próprio contrato, a origem ali da dívida, ou a taxa de juros que o banco às vezes nem pode cobrar. E isso ajuda muito nos processos, que o banco vai com tudo, né? É 2, 3, 4%. E nas próprias provas, quando o banco tem, né, ele junta, vai contra o que ele está pedindo. Então é uma ação muito boa para fazer defesa também. Legal. Então, assim, ó, eu atuo com contabilidade há mais de 20 anos. Então, contabilidade também tem uma visão até diferente no empreendedor. Por quê? Contabilidade, uma empresa para ter sucesso, ela inicia-se com a abertura do seu CNPJ, mas contabilidade vai além disso, viu, doutor Gustavo? Nós temos ali alguns cenários. Entre eles, depois da abertura do CNPJ, o empresário ele tem que pensar no financeiro. Né? Não é meramente abrir um CNPJ com um contador e aí eu já tenho uma empresa e vou ter sucesso. Não. O principal aqui, financeiro. O contador, sim, ele abre o CNPJ, mas vamos para o financeiro. O que é ter um financeiro? É você registrar tudo que entra, tudo que sai da sua empresa, com documentação hábil, ou seja, documentação contábil. Então, se você pagou ali o seu café na cafeteria, pegue o documento fiscal que comprove aquela saída de dinheiro. Registre todos os pagamentos. Por quê? Ninguém tropeça em pequenos detalhes, não é? Ou seja, financeiramente falando, todo pagamento, por menor que seja, tem que ser registrado. Porque às vezes o empresário se preocupa só com os grandes valores. E se ele somar os pequenos valores, às vezes dá uma soma maior do que o maior pagamento que ele fez na semana.
Então, o controle é necessário. E aí, pessoal, o que eu falo? Não existe controle, meio controle. O controle, você dependerá de um software de gerenciamento financeiro, para você fazer o orçamento do seu negócio, o que você acompanhar a execução, o que você está pagando e também as suas vendas, né? Para apertar o time de venda, o seu time comercial, manter o seu ponto de equilíbrio corretamente controlado. Por quê? Sim, eu posso captar um recurso de terceiro, na minha visão como empresário. Porém, eu tenho que saber se o meu fluxo de caixa suporta aquele adicional que eu terei que arcar perante terceiros. E digamos que você entre num contexto de endividamento. Você passará por um processo de controle dessa dívida. E uma vez feito isso, na sua visão, doutor Gustavo, o que o empresário deve fazer para voltar a crescer? A grande questão é que muitas vezes o empresário ele não separa a conta da pessoa física da jurídica. Então ele começa a misturar ali e a despesa da pessoa física ele começa a pagar com o cartão da empresa direto e aí acaba ocasionando mais problemas. Então a minha visão quanto à sua pergunta é quando o empresário estabilizou, né, em relação às dívidas, sabe o que deve, consultou profissionais especializados, parou de pegar crédito, né, principalmente, porque tem situações que o empresário está devendo e ele vai ter que escolher as contas que ele tem que deixar de pagar. E isso tudo tem que ser com orientação jurídica, contábil, porque tem certos abusos, né, nos contratos que pode ser abusos contábeis, mas não são jurídicos. Exato. Então não dá para depender da justiça para salvar a empresa. Muito empresário quer entrar com ação revisional, quer discutir contrato, mas você está devendo muito para o banco. E essa ação não vai diminuir em 70% o valor da dívida. Então, além dessas estratégias, né, tem que ter estratégia contábil, jurídica e principalmente de mentalidade. O empresário tem que ver que o banco não é um caixa da empresa. Ele pode ir lá toda vez que ele precisa e pedir crédito. Porque, às vezes, a própria estrutura da empresa tem problemas. Desde o início. Compra, precificação, até comercial, setor comercial da empresa, as vendas. E ele tem que organizar a casa depois disso. Ele tem que organizar para não cair nessa novamente. Ou, como o empresário tem que pegar crédito mesmo, né, responsável, ele, daqui para frente, saber como fazer isso da forma correta. E principalmente, né, reforçando, como eu falei várias vezes aqui, ele tem que ter um suporte para isso. Ele não pode tomar essas decisões sozinho. Tem que ser baseado em números. Consulta com outros profissionais, contador, advogado, algum assessor jurídico, contábil, até fazer uma perícia, né, em todos os contratos, para ele não entrar nesse círculo vicioso novamente. Então é possível sair? Claro, mas tem que sair para não voltar mais, de preferência. E aquele cenário em que eu tenho um empresário que lá dentro da sua operação ele usou o cartão de crédito da empresa. E aí teve as dificuldades no pagamento dessa fatura do cartão de crédito. E nesse momento ele acorda, nem dormiu direito, e ele tem uma grande preocupação, doutor Gustavo. Será que eu vou perder imobilizados da minha empresa, o carro que eu uso para transportar, o maquinário da minha indústria? Qual o risco que ele corre nesse momento? Dívidas de cartão de crédito não geram execução, que é o processo mais rápido em que o banco vai atrás dos bens da empresa e do sócio mais rapidamente. Mas o imobilizado da empresa não pode sofrer penhora se eles forem essenciais para a atividade da empresa, por nenhum tipo de processo. Especificamente em cartão de crédito, a vantagem, né, de ser processado por esse tipo de dívida é que você só vai ter restrição de bens, constrição de bens, né, bloqueio, se você perder a ação. Então você vai ter uma fase ali de conhecimento, que a gente fala, que o juiz vai analisar os contratos, vai ter a defesa, pode ouvir até testemunhas, se for o caso. Se você perder, você ainda tem recurso, ambas as partes, né, tem recurso, e depois do recurso é que começa a fase de bloqueio de bens, de execução, né? Então, o cartão de crédito não pode ser executado diretamente. Ele pode ser cobrado judicialmente. Tem que diferenciar bem isso. Porque tem muitos advogados na internet que falam, você
não pode ser executado por dívidas de cartão de crédito. Correto. Mas você pode ser processado por esse tipo de dívida. Mas, respondendo a sua pergunta, bens que são essenciais para o funcionamento da empresa não podem ser penhorados. Mas tem que tomar cuidado, porque o juiz ele só sabe o que existe no processo. Então, muitos empresários eles enfrentam o processo sozinhos. Eles recebem a carta de citação do banco, né, ou a visita do oficial de justiça, e tentam negociar com o banco diretamente. E aí é um erro. Totalmente, porque tem um momento certo de negociação. E se o banco entrou com ação, seja ela qual for, não é o momento, porque ele, literalmente ele está pagando para ver. Ele paga todas as custas judiciais e ele entra com a ação para ir atrás dos bens que você tem. E é até engraçado que se ouve muito, não é? Que, você não paga a fatura de crédito e aí lá na frente negocia com um valor baixinho. E muitos falam, não, isso aí não existe, isso aí você não paga a fatura de crédito, sua dívida só vai aumentar. E você vai perder até sua casa onde você mora. Isso é uma realidade ou é um mito? Perder a casa não é possível, porque você só perde o imóvel se você deu esse imóvel como garantia no contrato, que é possível, mas cartão de crédito não tem garantia, por isso que o juro é alto. Mas a negociação é sempre possível, dentro do processo, fora dele, mas fora do processo, você tem que adotar aquela estratégia que eu falei antes. Você não paga mais nada, vai fazendo um caixa e oferece um valor de quitação desse valor futuro. Então, tem que quitar. Muita gente quer negociar, que é uma palavra bonita para refinanciamento. O gerente nunca vai falar para você, você quer refinanciar a sua dívida? Porque aí a pessoa fala, mas eu já estou pagando caro aqui, como assim? Então ele vai falar negociar, porque ele quer dar uma ilusão que você vai ter vantagem. Que não existe, na Nesse verdade. caso, é só do banco a vantagem. Então a estratégia para cartão de crédito, não em cheque especial, não pague mais nada, vai fazendo um caixa, já pensando no futuro, um caixa numa conta de terceiro, porque você pode ser processado no decorrer desse prazo aí. Porque não tem como falar, vai depender do seu bolso. Quanto tempo você vai ter que conseguir economizar para pagar essa dívida. Mas, dependendo do banco, os abatimentos, os descontos, podem chegar até 90%. Então é verdade, isso ocorre Sim, na prática. ocorre. Porque o banco não tem garantia. Então, se ele entrar com a ação, ele sabe que é uma ação melhor para o devedor se defender, que o crédito que ele deu ali já foi alto. Tem pessoas que têm faturas de 100, 200, 300 mil, principalmente pessoa jurídica. E como não tem garantia, o banco não tem como ir atrás da garantia. E ele não sabe os bens que a empresa tem. Entendi. E como eu disse antes, a maioria dos bens da empresa não podem ser penhorados. Mas o banco, no processo, isso tem que deixar claro aqui, ele pode pedir qualquer coisa que ele quiser. O que vai barrar ali, o que está certo, o que está errado, é a defesa que o advogado dele vai fazer. Porque às vezes o banco pede um absurdo e o juiz aceita. E quem tem que contrapor isso é o devedor com o advogado. Não o devedor sozinho conversando com o advogado do banco. Então tem, por exemplo, casos de busca e apreensão de bens da pessoa jurídica. Financiou um caminhão, por exemplo. E quando o devedor é notificado para começar a busca e apreensão, o devedor tem que receber uma cartinha em casa ou na empresa, informando do atraso das parcelas. Essa carta vai mostrar para o devedor que ele tem que quitar o contrato para resolver a questão. Então tem todo um procedimento a ser seguido. Se pula uma etapa dessa, aí abre uma oportunidade de defesa. Exato. Por exemplo, se o banco entrar com a busca e apreensão sem enviar essa notificação, o processo todo é nulo. Só que, principalmente busca e apreensão, que muita gente acha que dá para resolver sozinho, o devedor recebe essa carta, não dá atenção, o banco entra com a busca e apreensão, e o que ele faz? Liga para o advogado do banco e tenta negociar. E aí, o que o advogado do banco faz? Ele paga as parcelas em atraso, que já resolve. Mas a carta que foi enviada para o devedor fala que isso não resolve. A partir dessa carta da notificação, tem que quitar o contrato. Por isso que busca e apreensão, se é pessoa física ou jurídica, recebeu essa carta, tem que procurar advogado imediatamente. E qual que é a pegadinha em relação a isso? Como sempre, a legislação favorece os bancos. Essa carta tem que ser enviada no endereço do contrato.
Então, se a empresa mudou a sede ou a pessoa física mudou de endereço, essa carta vai ser enviada no endereço que está no contrato. Certo. Se o devedor receber ou não, tem alguns estados que entendem que basta o envio para já considerar como entregue. Tem outros estados que entendem que alguém tem que assinar, não necessariamente o devedor. Então, para você ver, se for, por exemplo, um complexo industrial que tem a portaria onde cheguem todas as Pode correspondências... chegar num funcionário da minha indústria Pode. ali, se ele assinar, ele já Já dá vale. ciência. Sim. E aí, muitas vezes, essa informação nem chega lá no setor Exato. administrativo. E aí o que acontece? O advogado do banco começa a ligar. Fábio, paga as parcelas em atraso, o que a gente resolve? E o processo já está em andamento. E aí nessa que ele confirma o endereço. Ah, o caminhão fica onde? Na empresa ainda? Ah, tá aqui na frente. Na outra semana, ou no mesmo dia, Já o oficial tem. de justiça já está lá para prender. Por isso que busca e apreensão é, além de várias outras armadilhas, é uma das piores. Porque o devedor acha que consegue resolver por conta própria, mas não consegue. Na prática, não é bem Na isso. prática, Tem não. todo ali um entendimento da legislação, não é? Para também se defender e não entrar nas chamadas armadilhas ali. É que a busca e apreensão tem uma lei própria. É uma lei até bem curta, pequena, enxuta, mas são procedimentos que o banco tem que seguir, além dessa notificação, né, que é a principal, que se ele falhar em um desses procedimentos, anula o processo todo. Doutor Gustavo, agora tem uma dúvida que eu tenho. Dever para alguém, eu posso ser preso? Não, dívida bancária não dá prisão. Eu até brinco que se desse prisão, não ia ter espaço no Brasil para construir presídio. Tanta gente que deve. Dívida que dá prisão, dívida de pensão alimentícia. Porque está previsto na lei isso. Mas dívida de banco, não. A gente sabe que no dia a dia, muitas empresas e até pessoas físicas preferem atrasar seus compromissos de cartão de crédito. E lá na frente, uma dívida de 10 mil reais, ele acorda com o banco para pagar 3 mil reais parcelado. Nesse cenário, é algo que recorrente na sua vivência? Por que isso acontece? Isso é possível acontecer ou não? Sim, é possível. A lógica por trás desses acordos é que o banco, quando ele empresta dinheiro, qualquer operação, e o devedor não paga, depois de 180 dias, cada período ele tem que provisionar, tem que segurar no caixa do próprio banco essa quantia. Então, começa com 20%, 30% do valor emprestado, até chegar em 100%. Então, por exemplo, numa dívida de 100 mil, depois de 6 meses, o banco tem que segurar no caixa dele 100 mil. 100 mil para o banco não é nada. Mas gera uma dor ali para o banco. Exato. Mas o que ele pode fazer com esses 100, porque o banco vive de juros. Sim. É muita coisa para ele. Então, na lógica dos acordos aqui, o banco aceita 10 mil para liberar os 100 para emprestar para mais pessoas. Então, a hora que ele faz esse acordo com o devedor, não é porque ele é bonzinho. É que ele pensando no dele. Ele tem uma certa vantagem Sim. por trás. Então, acaba até contabilmente tendo um impacto na instituição financeira, né? Porque o banco nunca perde. Né? Ele abate, ele ganha em cima da sua dívida 2, 3, 10 vezes. Mas o Banco Central ele exige que o banco tenha essa atitude, até pelo sistema financeiro bancário em si. Né? Se o banco ficar só emprestando dinheiro sem garantia, né, ele vai quebrar. Então ele tem que provisionar, tem que segurar no caixa. E essa é a lógica dos acordos. Por isso que a gente fala que acordos geralmente são mais benéficos depois de 6 meses. Vão começar as propostas. Só que, claro, né, o banco pode te processar. O banco tem 5 anos para entrar com a ação. É o prazo da prescrição da dívida. Depois de 5 anos, se o banco não tomar nenhuma atitude, vai sair do Serasa. E ele pode tentar ainda deixar no Serasa, que agora tem mais isso ainda, além do Serasa ter a conta negativada, a dívida negativada, ele tem agora a conta atrasada, que são as dívidas que já prescreveram, né, não podem ser mais cobradas judicialmente, mas eles deixam lá. Fica um registro. Fica. Se você entrar no Serasa, pode constar lá uma dívida de 10 anos atrás, constando lá. Então, existe aquele chamado score para instituições financeiras, Existe. que é uma pontuação de cada um de nós, CPF ou CNPJ, existe uma pontuação ali. Sim, porque
O que te prejudica é a dívida negativada. Ela suja o nome. Olha lá, pessoal. Mas a conta atrasada, tem muitos juízes que entendem que não prejudica. Mas eu penso assim, se não prejudicar, por que consta logo nesse cadastro? Então, eu acho que prejudica. Na minha visão, prejudica. Que gera informação negativa. Exato. Né? O banco vai saber. Se tem conta atrasada, quer dizer que o Fábio não pagou na data correta. E tem a questão que muita gente fala, tá em alta, aí, a questão do registrato, que é um cadastro que os bancos têm acesso, que muita gente começou a reclamar do prejuízo. Paguei dívida com desconto, tenho o nome limpo, tenho o score alto, mas eu não consigo crédito. A pessoa entrava nesse cadastro, no registrato, e tinha lá uma coluna chamada prejuízo. E estava lá. A diferença do valor da dívida que ela pagou com desconto estava lá no prejuízo. Então o banco falou, o Fábio me devia 100, pagou 50, inscrevia 50 no prejuízo. Mesmo num acordo celebrado, liquidado, ficava o registro que eu paguei um valor menor. E aí os outros bancos tinham acesso a esse cadastro, viam que você não era um bom pagador e restringiam o crédito. Só que isso começou a ficar muito em voga, né? Muito recorrente as reclamações. E a última vez que eu vi tinha mais de 30 mil reclamações a respeito disso no Banco Central. E aí o que o Banco Central fez? Acabou com essa coluna. Caiu no desuso. Não tem essa coluna mais. Só que aí muita gente perguntou, mas então tá resolvido? Eu falei, o Banco Central não vai ser mãe de ninguém. Eles tiraram essa coluna do prejuízo. Só que eles colocaram nos vencidos. Eles só mudaram a nomenclatura. Então existe ainda esse problema. E isso é recorrente. Muita gente pagou dívida com desconto, o banco não vai deixar barato. O único banco que é mais transparente nessa questão é a Caixa Econômica. Quando você vai fazer acordo com eles, eles mandam um boleto e eles informam que depois de você só vai ter crédito na empresa, de novo, no banco, depois de até 5 anos, se você pagar o valor da diferença do acordo com o valor da dívida. Bem, essa observação. Então, é o banco mais transparente que tem. Fez acordo aqui, pagou dívida um valor mais baixo, você não vai ter crédito aqui mais. Eles fecham as portas mesmo. Bacana. Mas tudo tem estratégia, desde que você tenha o auxílio correto. Tá, e falando em estratégia, doutor Gustavo, na minha época lá, uns 10 anos atrás, um financiamento imobiliário, né? Digamos que uma empresa vai construir um barracão industrial ali, ampliando a sua sede, e vai lá na Caixa Econômica, vamos pegar essa instituição financeira, para fazer o levantamento desse financiamento imobiliário de construção. E aí, no contrato, eu lembro que vinha um contratinho de 40 e poucas páginas, e no final um relatório de parcelas reproduzindo aqueles 20 anos de financiamento com as taxas de juros, onde as parcelas iam caindo de valor. Hoje ainda é aplicável isso no mercado financeiro ou já temos outro cenário? Temos outros. Olha só. Na verdade, o crédito, o governo oferece cada vez mais crédito para a população, mas ninguém vê os detalhes. A forma que esse crédito é oferecida, principalmente no financiamento imobiliário, mudou muito. Essa questão de diminuir a parcela praticamente acabou. Agora são contratos, como o financiamento de veículo, né, parcela fixa, tem contratos que a parcela é reajustada anualmente, tem contratos que a parcela, a taxa de atualização é um valor muito alto, então é como se fosse consórcio, você paga uma parcela pequena, lá na frente está pagando muito. Então o crédito ainda é atrativo pela taxa de juros, mas o problema é os juros no tempo. Então tem que tomar cuidado na contratação. No documento você está assinando ali de contratação desse crédito. Porque os juros, por mais que os juros sejam baixos, né, entre aspas, aí você vai pagar durante muito tempo. Muito tempo. A gente fala aí hoje 20, 25 anos, 30 anos. Tem 35 anos hoje. É muita coisa. E é difícil prever um futuro, né? Exatamente. A pessoa, hoje, estou empregado, estou tranquilo, mas o único que dá para prever o futuro é servidor público, né, que não perde o emprego. Mas o CLT ou até o empresário mesmo não sabe o futuro da própria empresa. E muitas vezes, quando eu saio desse cenário, eu entro no cenário do financiamento imobiliário, o próprio imóvel fica alienado, né? O não pagamento eu posso perder esse. É a tomada de crédito mais perigosa que existe. Porque se você não paga, você perde imóvel, mesmo que seja seu único imóvel, sua moradia, e não tem nem processo para isso. Não precisa de processo, é tudo extrajudicial.
Olha só. Você recebe uma carta informando o atraso das parcelas e você tem um prazo para pagar. Se você não pagar, imóvel vai a leilão. A Caixa geralmente demora um pouco para entrar, né, com esse procedimento, mas Via de regra, é um procedimento, juridicamente falando, rápido. rápido, sim. E a vantagem, né, entre aspas, aí é que quando você recebe essa carta é para quitar as parcelas em atraso. Não é igual financiamento de veículo, que você tem que quitar o contrato todo. Então dá para você resolver a questão. Porque eu falo, o financiamento que você tem que tomar mais cuidado é o de imóvel. E olha só, bem pontuado. Cada cenário, cada contratação, cada produto de empréstimo e financiamento tem suas vertentes, sua forma de se lidar, Uma tanto numa estratégia, né? execução e uma estratégia. Bom, doutor Gustavo, quero agradecer por você estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento aí de anos de jornada jurídica dentro de instituições financeiras, não é? Lidando aí com contratos de execução e também defendendo tanto o consumidor do produto instituição financeira, de empréstimos, né, e financiamentos, no seu dia a dia. Passo a palavra para você, despedir do nosso público que está nos assistindo nesse momento e agradeço muito por participar no nosso primeiro Eurocast. Eu que agradeço o convite, Fábio. Profissional de longa data, competente. E quem quiser me seguir nas redes sociais, o arroba é o mesmo em todas, é Gustavo Carneiro ADV. Que a gente, né, tem que levar informação para o empresário, porque é isso que falta hoje em dia. É conhecimento de como gerir o negócio em todas as vertentes. E é esse o seu intuito aqui. Parabéns também. Obrigado, doutor Gustavo Carneiro esteve conosco. Forte abraço e até o nosso próximo Eurocast. No próximo episódio, nós vamos receber a visita da doutora Tânia, advogada que atua há muitos anos na área trabalhista. O tema será pejotização, ou seja, CLT ou empresa CNPJ. Ela vai, de forma simples, explicar a todos nós as dores e também a parte boa de ter um CNPJ atuando como um prestador de serviço dentro da nossa empresa. Se você ficou interessado nesse conteúdo, já ative as notificações aqui no sininho, se inscreva no nosso canal e nos encontre no nosso próximo episódio. Bora empreender!